prezada mãe, prezadas crianças, prezada irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura trata da conversão de Saulo, depois chamado Paulo. Saulo havia recebido dos sumos sacerdotes uma carta que lhe dava plenos poderes para perseguir homens e mulheres cristãos da cidade de Damasco. Quando, porém, ele chegou próximo da cidade, Jesus apareceu a ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo entendeu que perseguir a igreja de Cristo era perseguir o próprio Cristo. E quando ele, depois São Paulo, escrever as suas epístolas, ele vai desenvolver essa doutrina de que nós somos membros de Cristo, que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Saulo vai, guiado pelas pessoas que o acompanhavam, porque ele ficou cego, à casa de um homem chamado Judas. Mas havia em Damasco um cristão chamado Ananias, que recebeu de Deus a ordem de ir até onde estava Saulo, fazê-lo recobrar a vista e batizá-lo. Ananias reluta, porque sabe da fama que este homem tem, de quanto mal ele já fez e de quanto mal ele pretenderia fazer naquela cidade com a carta que recebeu dos sumos sacerdotes. Mas o Senhor replica a Ananias: vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então, Ananias fez como o Senhor mandou. Entrou na casa onde estava Saulo, impôs sobre ele as mãos para que ele recuperasse a vista e depois batizou-o. E ele, batizado, passou a ensinar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Cristo. Ele passou 3 dias sem ver, e esses 3 dias de escuridão parecem significar a participação de Saulo na morte e na ressurreição de Cristo. Não devemos perder a esperança quando o nosso passado é negro e quando a nossa vontade ainda é rebelde, porque Deus é capaz de nos tornar instrumentos de propagação da fé, de salvação das almas, desde que nós não sejamos obstinados quando Ele vier e nos interpelar. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Evangelho traz hoje o finalzinho do discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. É a parte mais chocante. Como é que Jesus pode dar a nós a sua carne para comer? Os judeus entendem assim. E Jesus, em vez de dizer, vocês entenderam mal, isto é só um símbolo, ele vai adiante. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. É necessário comer e beber, e quem não fizer isso não terá vida. A oferta do seu corpo e do seu sangue passa a ser agora uma ameaça. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. O verbo está no presente. E eu o ressuscitarei no último dia. O verbo agora está no futuro. Vida eterna é o estado de graça, que já é presente. A ressurreição é futura. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Este versículo é muito importante. Jesus não podia ter sido mais explícito. Verdadeira comida, verdadeira bebida. E apesar disso, tantos não acreditam na presença real de Jesus sobre as espécies eucarísticas. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquela permanência mútua entre nós e Jesus, igual à permanência que há entre o Pai e o Filho, se dá de modo eminente na Eucaristia. Como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, aquele que me come viverá por mim. Ao comungarmos, nós recebemos a mesma vida que Jesus recebeu do Pai. É algo de maravilhoso. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre.
como se pode comer a carne do Senhor e como se pode beber do seu sangue sem que nós nos tornemos canibais? É porque a carne dele está oculta sob a espécie do pão, e o sangue dele está oculto sob a espécie do vinho. Então, a comunhão com o corpo e o sangue dele se dá na aparência de uma refeição. É o corpo verdadeiro, é o sangue verdadeiro. Mas quando alguns de nós parte o pão consagrado, não está partindo Jesus. A substância não é atingida. Jesus está todo presente em todo o pão e em cada partícula do pão. Um milagre da fé. E se ele está presente para nos alimentar, está presente também para se oferecer ao Pai como vítima de expiação pelos nossos pecados. A Eucaristia não é só um sacramento, ela é também um sacrifício. Pela Eucaristia, nós oferecemos ao Pai o seu próprio Filho, e o Pai oferece a nós o Filho para que nós comamos dele, entremos em comunhão com ele. A Eucaristia não é um apêndice, ela é o centro da Igreja. A Igreja vive da Eucaristia, disse o Papa São João Paulo II em uma encíclica com este nome. Que nós nunca esqueçamos este centro. Que Maria Santíssima, que nos deu este pão, o pão da vida, e São José, seu castíssimo esposo, nos façam apreciar toda a beleza, toda a riqueza e toda a bondade contida neste sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.